Salve Maria, eu sou o Padre Gil Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, memória de Nossa Senhora de Fátima. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, aconteceram em um contexto muito delicado da história do século XX. Se você não tem presente, ela apareceu em 1917, bem no finzinho da Segunda Guerra Mundial. Mas em Portugal, além dos problemas oriundos da guerra, havia também uma grave crise política e religiosa, dado que, alguns anos antes, o rei de Portugal fora assassinado, bem como sua família, a república proclamada, e era uma república, como sempre, não muito amistosa com a igreja, de tal maneira que começou uma forte perseguição à igreja em Portugal. Se você também tem um pouquinho presente o contexto histórico, 1917 precedeu a grande pandemia da gripe espanhola e também a Segunda Guerra Mundial, de tal maneira que foi um período conturbadíssimo da história recente do mundo. E quando Nossa Senhora aparece neste cenário, ao apresentar uma reação católica para os problemas do mundo naquela época, o que ela nos propõe, o que ela nos deixa como solução para o mundo é a oração. Fundamentalmente, as aparições de Fátima nos pedem para rezarmos o terço todos os dias, termos presente a devoção do primeiro sábado do mês em honra ao Imaculado Coração de Maria, uma devoção reparadora, e o uso constante do escapulário. Ou seja, diante de tantos problemas de natureza gravíssima, o que Nossa Senhora nos pede como reação católica é sermos católicos. E esta proposição de Nossa Senhora está em perfeita sintonia com toda a tradição católica. Vocês vejam, por exemplo, nas leituras que a Igreja nos propuseram para o dia de hoje, nesta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, começamos a entrar na história da primeira grande crise eclesial, a crise da circuncisão. Para nós, passados tantos séculos, parece um assunto assim até um pouquinho bobo, né? É evidente que não deviam fazer circuncisão com homens adultos, com os pagãos conversos. Mas, se nós tentarmos entrar na problemática pela perspectiva da época, vamos reparar que a coisa não era tão simples assim. Veja só. Nosso Senhor não tratou diretamente do problema da circuncisão. Aliás, o que Jesus disse foi que nem sequer uma letra, uma vírgula da lei de Moisés seria removida enquanto tudo não fosse cumprido. Então, é natural que os judeus conversos, especialmente os fariseus, que eram tão afeiçoados à lei, ao cumprimento, à observância estrita da lei, entendessem que para a salvação era necessária, além da conversão, além do batismo, a circuncisão conforme prescrita na lei de Moisés. Por outro lado, era também perfeitamente natural que os pagãos conversos tivessem muito receio da circuncisão. Afinal de contas, uma coisa é você ser circuncidado com 8 dias de vida, outra coisa é você ser circuncidado e sofrer esta cirurgia já adulto, sem anestesia, sem anti-inflamatório, sem nenhum recurso que nós temos hoje à nossa disposição. Então, é claro que isso gerou uma grande polêmica, com ambos os lados apresentando fortes razões para defender a sua posição. E como a igreja resolveu esta problemática? Com os apóstolos. Aconteceu, como nós sabemos, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Então todos os apóstolos, sob Pedro,
com a autoridade das chaves, aquela autoridade que Deus deu a Pedro e à igreja, decidiram então qual seria a prática eclesial vigente até os dias de hoje, aliás. De tal maneira que a igreja continuou e deu os frutos porque estava unida à videira. Os ramos, que somos os homens da igreja, apenas podemos dar frutos na medida em que estamos unidos à videira, como Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. A videira é Cristo e a igreja é a continuidade histórica de Cristo. De tal sorte que nós podemos apenas dar frutos na medida em que estamos unidos à igreja, na medida em que vivemos autenticamente o nosso catolicismo. E nosso Senhor também nos adverte que a vivência deste catolicismo, estar unido à videira, não é uma união sem problemas, não é uma união sem dores e sofrimentos, porque ele mesmo disse que os ramos serão limpos para dar frutos. Ora, vendo toda a problemática em que nós estamos inseridos hoje, também de uma pandemia, também de uma forte crise política, também de uma forte crise econômica e também de uma forte crise eclesial, qual deve ser a reação católica? A mesma proposta por Nossa Senhora de Fátima: sermos católicos, rezarmos o terço todos os dias, rezarmos pela conversão dos pecadores, fazermos a devoção reparadora dos primeiros sábados, usarmos o escapulário, estarmos unidos à videira. Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo não mandou ninguém fazer centro cultural. Nossa Senhora não mandou ninguém restaurar um certo tipo de catolicismo. Nossa Senhora não mandou nenhuma prática apostólica nova. Nossa Senhora não fundou nenhum movimento, não fundou nenhuma espiritualidade nova. Ela apenas nos mandou sermos católicos como sempre. Ou seja, é claro que todo católico tem direito a ter simpatia por esta ou por aquela posição, ter afinidade a essa ou aquela espiritualidade. É claro que o católico deve entrar nas realidades humanas para transformar estas realidades à luz do Evangelho. Mas muito mais do que polêmicas, muito mais do que uma certa rebeldia contra a autoridade constituída, seja ela humana, seja ela principalmente eclesiástica, a grande resposta católica é continuar sendo católicos. De tal maneira que Lula livre ou mito, de tal maneira que tradicionalismo versus teologia da libertação, tradicionalismo, conservadorismo versus pentecostalismo, e seja lá que tipo de polêmica você queira trazer à pauta, lockdown, não lockdown, isolamento social, reabertura do comércio, seja lá que posição você tenha, é um direito seu sobre qualquer coisa. Mas a resposta autenticamente católica aos desafios que o mundo sempre nos apresenta e sempre nos apresentará é continuarmos a nossa fé católica, é rezarmos pela conversão dos pecadores, pela nossa própria. Que Nossa Senhora então nos ajude a enfrentarmos as dificuldades impostas pelos tempos presentes e a continuarmos a viver com autenticidade a nossa fé. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Salve Maria.